Agora a gente vai entrar um pouco mais na investigação, inclusive, da Polícia Federal sobre essas fraudes nos cartões de vacinação, porque num depoimento que foi dado à Polícia Federal, uma servidora de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense, disse que ela foi coagida a fornecer a senha para a inserção desses dados nos cartões de vacinação, essa apuração do G1, inclusive. Ela foi ouvida nessa investigação, que tem entre os alvos aí Jair Bolsonaro e Mauro Cid, que era o ajudante de ordens de Bolsonaro. Segundo a PF, foram servidores da Prefeitura de Caxias que inseriram no sistema do SUS os dados falsos da vacinação de Bolsonaro e da filha dele também, de 2 assessores e também do deputado Gutenberg Reis. Wilson, quero começar contigo agora, fazendo uma análise, já aprofundando um pouco mais nesses pontos da investigação que ligam, inclusive alguns servidores já falando isso em depoimento, que foram coagidos para poder emprestar essa senha e colocar ali os dados falsos nesse cartão de vacinação, Wilson. Kenzo, os elementos que chegam para a gente a cada dia, enfim, com o transcorrer das investigações e com o avanço desse processo, desse caso, dão conta de que o ex-presidente da República realmente foi beneficiado, no mínimo, dessa maracutaia toda, perpetrada pelo Cid, pelo tenente-coronel Mauro Cid e seus aliados. Então, me parece muito aquele caso do... Gente, é algo que me deixa frustrado, sabe, quando a gente fala de política brasileira, porque nós temos um ex-presidente da República envolvido, assim, sendo investigado pelo clássico golpe do atestado médico, sabe? Sabe aquela coisa bem de RH, quando o camarada não quer ir trabalhar, vai, compra o atestado médico na esquina e apresenta para a empresa, sabe? É isso. É inacreditável que nós estamos vivendo esse ponto no Brasil, Kenzo. Um ex-presidente da República sendo investigado pelo golpe do atestado médico. No caso específico, o golpe do atestado da vacina. Então, e nesse episódio todo, Kenzo, algo que eu anotei, acabei não falando ontem, mas aproveitar que você me deu a deixa, o que me deixou impressionado nesse caso, e me impressiona ainda nesse caso, é a ginástica que foi feita por integrantes do governo federal simplesmente para não tomar uma vacina. Não sei que medo que esses caras tinham, sabe? Que custa? Leva lá sua picadura, utilizando um trocadilho bem infame aqui ao vivo, sabe? Leva sua vacina, toma sua vacina, ponto, pronto, acabou. Não acredita em vacina? Ok, não toma, mas arque com as consequências, sabe? Mas os caras fizeram uma engenharia, sabe? O Cid primeiro contactou com uma pessoa lá no Goiás, utilizando um termo bem regional, depois enveredou para o Rio de Janeiro, lá em Duque de Caxias, teve contato com o vereador fluminense, sabe? É tudo tão mambembe, sabe, Kenzo? Que, enfim, a revelação hoje de São Paulo vira troco, perto de todo esse estratagema de comédia pastelão. O quanto é importante esse depoimento, Graeb, da servidora, então, de Duque de Caxias, falando dessa coação para poder ceder a senha dela e colocar esses dados no Sistema Único de Saúde, não só de Bolsonaro, da filha, como do parlamentar e dos seus ajudantes de ordens ali, que foram alvos, inclusive, dessa operação. O Graeb. Antes de comentar isso, deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu falei Vacareza, Cândido Vacareza, que foi deputado petista, e não foi tesoureiro do PT. Eu confundi Vacareza com João Vacari Neto. Esse sim foi tesoureiro do PT. Vacareza esteve ligado ao Petrolão, foi denunciado e tudo mais, mas eu confundi as pessoas. Então, perdão pela troca aqui. O Vacari desculpa, só te cortar, Graeb, o Vacari foi um grande exemplo, como você falou, porque o Vacari segurou até o fim, foi para a cadeia, e enfim, ele sendo tripudiado pelo julgamento, ele foi abandonado pelo PT durante o julgamento do mensalão, Boca de siri. Exatamente, boca de siri. Bom, em relação a essa história de Duque de Caxias, eu acho importante chamar a atenção sobre um personagem que acaba ficando em segundo plano, mas que é o secretário de saúde de Duque de Caxias, que foi uma pessoa
absolutamente fundamental para o esquemão, né? Ele foi um dos, segundo as investigações mostraram até agora, né? Não está condenado, não podemos dizer que ele com toda certeza que ele cometeu o crime, né? Mas, assim, segundo tudo indica pelas investigações, esse secretário foi alguém que abraçou a ideia de todas as maneiras. Ele mesmo entrava, às vezes, no sistema para fazer mudanças, ele mesmo incluía dados, né? Sem alguém tão disposto a colaborar e tendo acesso a todo o sistema do Ministério da Saúde, e estando ali num lugar meio fora da visão, né? Seria muito mais difícil empreender essa fraude que o Cid capitaneou, né? Então é muito importante a gente... Agora eu não estou conseguindo me lembrar do nome deles. Se vocês me lembrarem, se vocês tiverem aí de memória, é bom mencionar. Porque, assim, ele é um dos bandidões da história, segundo ela foi contada até agora, né? A quadrilha não teria conseguido operar se não fosse esse cara que estava lá no Duque de Caxias e tinha embaixo dele a tal funcionária, né? Está dando depoimento. Tinha outra moça que foi responsável, se não me engano, Cláudia, que foi responsável por tirar informações do sistema ali no finalzinho, já pelo dia 27 de dezembro do ano passado, informações que tinham sido incluídas no prontuário do Jair Bolsonaro, segundo a narrativa do inquérito, foram retiradas nessa data, né, pela tal Cláudia. Então tinha uma movimentação permanente ali em Caxias para operar a fraude, né? Então eles eram os caras que punham a mão na massa, sobretudo o secretário de saúde, que agora eu não lembro o nome, mas enquanto vocês estiverem falando, eu vou puxar o nome dele aqui. Boa, Graeb. Olha só, para você que está nos acompanhando aqui no nosso chat, a gente colocou uma enquete para vocês. A gente abriu falando sobre os áudios que vieram a público nessa quinta-feira, entre o ajudante de ordens Mauro Cid e também o Ailton, que foi segurança de Bolsonaro na campanha de 2018, falando sobre um golpe de Estado, né? Então, a gente está fazendo uma enquete para... Você acha que Jair Bolsonaro sabia de um plano para um golpe de Estado? A enquete, inclusive, que está lá no YouTube, é só você participar com a gente, que aí a gente tem um parâmetro de como é que está a nossa audiência também, pessoal. Muito obrigado para vocês que estão nos acompanhando aqui, muita gente participando, inclusive aqui no chat. Não se esqueça, pessoal, de deixar o like no programa. Vamos seguir com o noticiário, porque as nuvens... Só para confirmar a informação do... Posso falar? Claro. Pode. Achei o nome do secretário, o Greve. Ou você tem ele aí? Que é maravilhoso, né, Wilson? O secretário municipal de governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha. Tá, só para ratificar. Brecha, parece piada pronta, né? O cara foi lá e criou uma brecha para a fraude. Então já estava previsto nas estrelas que ele ia participar dessa história. Foi preso. Está preso. Está preso. E o Brasil é o país das coincidências, né? E tem um comentário de uma no chat aqui, eu acho que são maravilhosas. Enfim, eu perdi o comentário aqui, mas tem uma pessoa aqui no chat que falou assim: Luiz, para de falar sabe. Tá bem, eu já estou anotando aqui. Em sua homenagem, vou parar de falar sabe porque lembro Lula. Então, vou fazer isso. Anotei aqui no meu caderninho. Aqui. Olha, o Oscar Lindo também está falando aí. Será que Graeb e o Wilson deixaram os panos em casa aí? De que vocês teriam passado muito pano ontem em Jair Bolsonaro. Pessoal, se você, Oscar Lindo, pegou a partir de agora, você entrou agora no programa, volta um pouquinho aí que você vai ver as análises tanto do Graeb quanto do Wilson também, repercutindo esse áudio que veio a público hoje. Vamos seguir, então, com o noticiário, falando ainda... Posso me defender antes? Posso me defender? Claro que pode, Graeb. Eu não passei pano, eu estava criticando o Alexandre de Moraes, o que é diferente. Eu achei fraca a justificativa da sentença do Alexandre de Moraes, que decretou a busca e apreensão na casa do Bolsonaro. Foi isso, foi uma crítica ao ministro. Eu acho que ele podia ter juntado mais provas, mais indícios para determinar essa diligência.
com o que, pelo menos com o que ele tinha e ele escreveu lá na ação, na decisão, eu acho que ele deu um passo maior que a perna. Foi isso. Wilson, 20 segundos para se defender, rápido. Você quer me matar, né, Kenzo? Não se defenda, Wilson, eu já defendi por você. eu vou complementar o argumento do Greg. Não, mas é isso, a gente tem que separar em política, enfim, é chato dizer isso, mas em política a gente precisa ir até os fatos, né, basicamente, né? Pode parecer passada de pano? Pode, mas tem que ir até os fatos, e como o Greg falou, neste momento, eu tenho vários elementos que ligam o Jair Bolsonaro. Agora, entre ligar o camarada e dizer, não, o camarada tá lá, assinou, mandou o outro fazer, eu ainda preciso de alguma coisa. Parece aquela história do cidadão que ele encontra, do cidadão que chega do trabalho, casado, e tá lá, chega lá, encontra um camarada pulando pelo muro, entendeu? Mas assim, né? Até você até a prova cabal, tem que apertar muito ainda. Agora sim, gente, brincadeiras à parte, existem vários elementos que ligam, de fato, o presidente da República, o ex-presidente da República, em todo esse imbróglio. Tem N elementos. Mas eu preciso do batom na cueca, cara. Eu preciso do batom na cueca, gente. Não tem jeito. Mas eu acho, Wilson, o seguinte, batom, que o Oscar Lima... Como o Cid, pegaram o batom na cueca do Cid. Esse não tem defesa. Sim, mas eu acho que o grande ponto que as pessoas estavam questionando bastante ontem é porque, assim, na operação, o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi alvo de prisão, ele não chegou a ser preso, ele foi alvo de uma busca e apreensão. Então, eu acho que pelos autos ali, pelo que se fala no inquérito, é de que com essa busca e apreensão, é claro que a polícia está tentando encontrar o caminho ali do que de fato aconteceu ou não. Não vamos brigar. Não vamos brigar. Aceito as opiniões contrárias. Só quis me defender, assim, né? E isso é bom, é importante porque a gente vai deixando esses pontos aí bastante claros e o posicionamento também, o entendimento de cada um também. É desse jeito que a gente vai fazendo jornalismo e trazendo para vocês todas essas informações, pessoal. Vamos seguir com a gente? E segundo André Luiz, o Greve, você tá bonitão para um cara de 79 anos, tá? Aí, galera. Vamos lá, pessoal, vamos seguir. Me disse que não foi um elogio, viu?